Hoje eu converso com ele, que é professor em letras, dramaturgo, diretor de teatro e atualmente o nosso presidente do Sindicato dos Artistas, Dorberto Carvalho. Boa tarde, Dorberto, obrigada pela presença. Boa tarde, Andréa. Só uma pequena correção, só uma lembrança que é artistas e técnicos, né? Senão os técnicos me batem aí. Mas, pô, não lembrou dos técnicos, e os técnicos são importantíssimos nesse momento de pandemia aí, né? O pessoal inclusive o pessoal que está trabalhando em casa e está tentando sobreviver, tá bem difícil, né? Não, muito difícil. E até porque a gente vai falar sobre isso também, Dorberto. Claro. Além disso, você também é autor, né? Você tem o livro Vertigem e coautor do livro A Luta dos Grupos Teatrais de São Paulo por Políticas Públicas. Ou seja, você tem um currículo super extenso, né, Dorberto? Tem alguma coisa, não sei se super extenso, acho que eu faço menos do que eu gostaria. Eu preferia que o dia tivesse mais tempo, né? Parece que a gente não consegue fazer tudo que gostaria, né? Que Mesmo tem uma... nesse momento de pandemia, mesmo estando em casa, né, a gente não dá conta de fazer tudo, né, André? Mas, enfim, É e é verdade. preciso, né? É preciso fazer as coisas. É verdade, a gente está meio que é, é, perdido com tudo isso, né? E trancafiados, então isso nos limita a algumas coisas, né? E aí às vezes vem as reinvenções. A gente tem que, né, nesse momento de pandemia, se reinventar, né? Como o Verdade. teatro teve que se reinventar através do online, que a gente também vai falar sobre isso. Eu queria te perguntar uma coisa, porque depois a gente vai ter aqui esse bate-papo e algumas perguntinhas de algumas pessoas, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é: você chegou a dar aula, Norberto? Cheguei da aula, fui professor do Estado, né? Dei aula no Parque Santo Antônio, com muito orgulho, lá na Zona Sul, meus alunos queridos, e dei aula no Estado, mas dei aula de teatro também, né? Em vários projetos e organizações sociais. E daí tive o prazer também de ter sido convidado em 2012, dei uma aula de modo de produção teatral lá na USP também como convidado da professora Maria Silvia Betti, e foi muito interessante, uma experiência muito boa também. Como é que foi essa transição, Norberto? Você saiu das salas de aula, né? E passou a trabalhar só com teatro, dirigindo e dando aula para o teatro. Eu acho, sinceramente, André, que não teve nem transição, porque dar aula, né, ser professor, docente, eu penso que é a segunda natureza do artista. Se você pegar a maioria dos artistas, né, pelo menos do pessoal aí que não consegue viver 100% da atividade artística, a segunda natureza do artista é professor. Ou professor de teatro, oficineiro, artista orientador, ou mesmo professor da rede pública, ou mesmo professor universitário. Então, eu acho que é muito tranquilo. Nem as coisas até se confundem e elas se complementam, né? Porque a sala de aula, a relação com os alunos e a relação com o público, ela acaba sendo um mesmo universo, né? De você entender essa questão da condição humana. Para mim, eu sou muito grato de ter tido essa experiência como professor da rede pública, principalmente por isso, professor da rede pública, porque daí você toma contato com o mundo real, com os problemas reais, com as dificuldades reais das pessoas, dos alunos, que são pessoas que não são diferentes dos outros alunos da escola particular, os alunos têm melhor condição financeira. Eles são diferentes numa condição de que eles são desprivilegiados, né? São excluídos de uma situação tal que ele pudesse dar uma condição igualitária a qualquer outro aluno da rede particular ou do melhor condição social, mas você encontra alunos fantásticos, gente que são pessoas que eu posso dizer que eu aprendi muito com esses alunos, né? A minha passagem pela rede pública acho que me formou um pouco mais como ser humano. Acho que todo ser humano devia passar essa experiência, pelo menos passar um ano da sua vida dando aula na rede pública de qualquer assunto.
Não precisa ser de português, matemática. Eu acho que todos nós temos alguma experiência, mas trocar uma experiência com alunos da rede pública eu acho muito, muito rico para, inclusive, o trabalho artístico. Para você, é um manancial onde você se alimenta para, inclusive, pensar em escrever, em pensar em produzir, pensar no objeto criativo, né? No seu objeto de criação. E aí esse livro Vertigem, ele veio desse mundo em que você viveu com o dar aula, ou não, não tem nada a ver? Olha só que curioso, é interessante você perguntar isso, porque o Vertigem, ele era um projeto inicial, um projeto de literatura. Olha só, era um projeto de circulação de literatura que trabalhava com alguns livros do leste europeu, olha só, e voltado para a discussão com alunos de rede pública também, olha só que curioso, né? Por isso que eu falo que tudo se mistura. Então, esse projeto de literatura ele foi contemplado pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, e ele circulou e a gente teve cerca de 60 mil acessos diretos, porque ele previa uma monitoria, a gente ia para a escola pública, a gente falava sobre os autores e depois a gente apresentava uma leitura cênica, né? E essa leitura cênica eles participavam, e depois tinha uma conversa no final, quer dizer, então era toda uma relação com os alunos da escola pública também, né? Engraçado você perguntar isso, porque isso foi uma relação com os alunos da escola pública que depois ele ia virar um projeto de teatro, ia virar um espetáculo. A gente chegou a ensaiar para montar um espetáculo, né? Discutindo a questão do leste europeu, mas, sobretudo, a partir do Literatura Via Leste, que era esse projeto inicial, contemplado pelo PROAC, a gente descambou, né? A gente que eu digo, eu e mais outras pessoas que participavam desse projeto, descambou para pensar a questão da literatura na Hungria, para estudar a Hungria. Olha só que loucura, né? A partir da literatura do leste europeu, pegamos um recorte da Hungria que acabou caindo numa discussão sobre a Revolução Húngara de 1956. Olha só, que aparece, que é muito comum na literatura húngara, né? Que tem traços da Revolução Húngara na literatura húngara. E mais uma curiosidade, a Revolução Húngara de 1956, né? Uma revolução contra a ex-União Soviética, né? Que eles queriam liberdade, essa coisa toda, surgiu a partir de um grupo de estudos literários. Olha só, um grupo de estudos literários que acabou engendrando o processo revolucionário de resistência contra o autoritarismo da ex-União Soviética. Então, a partir do Literatura Via Leste, que era essa relação com os alunos da Escola Pública do Estado de São Paulo, a gente caiu na pesquisa da Revolução Húngara, e o Vertigem é um desdobramento de uma tentativa não bem sucedida de montagem do espetáculo que acabou virando um romance, porque a gente acabou entrevistando refugiados húngaros, gente que conhecia a história da Revolução Húngara, a gente procurou a Associação Húngara, eu conversei com húngaros que vieram da Hungria para dar palestra aqui em São Paulo, eu conversei com intelectuais, é uma delícia conversar com intelectuais húngaros, é uma delícia, foi um prazer enorme, e nesse processo dessa conversa com os intelectuais, falaram, vai ler tal livro, vai ler tal coisa. Então, li muita coisa, e eu estava, nesse período, numa influência muito grande também do Gabriel Garcia Marques, né, do 100 Anos de Solidão. Eu tinha, já li 3 vezes, mas eu tinha lido pela terceira, essa foi a terceira vez que eu tinha lido, e eu estava muito impactado. Toda vez que, eu vou ler mais uma vez, mas toda vez que eu leio o 100 Anos de Solidão, eu fico muito impactado, alguma coisa mexe comigo, assim. E estava sobre essa influência, e daí surgiu um projeto do PROAC, na Secretaria de Estado da Cultura também, para a literatura, mas não para a circulação de literatura e difusão da literatura, como nós chamamos com Literatura Via Leste, mas para a produção literária. Eu me inscrevi, fui contemplado, então, a partir de ter sido contemplado com a produção literária pelo PROAC, eu aproveitei esse estudo inicial da Revolução Húngara e escrevi uma ficção. Né? Às vezes eu olho para aquilo e eu falo assim, cara, mas eu gosto muito do livro. Eu sou muito suspeito. Eu sou Super muito suspeito para assim, falar. Eu sou suspeito para falar porque é o seguinte, às vezes eu dou uma lida alguns trechos, ultimamente menos, né, porque eu tenho muito pouco tempo, né? Estar no sindicato é uma tarefa a tempo integral, então você fica 24 horas voltado para o sindicato.
Mas num momento de refresco, às vezes, eu já fiz isso, dou uma lida numa passagem, e daí eu lembro de onde veio. Esse é o prazer da literatura, de você escrever literatura. Daí eu sei por que veio aquela passagem, eu sei a pessoa que me despertou aquela cena. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso também. E daí a gente distribuiu esse livro também, acabei distribuindo para todos os CELs, Centros Educacionais Unificados, que ficam nas periferias, né? E se você entrar no sistema da prefeitura, você vai encontrar esse livro disponível, né? Porque um livro público, né? Ele não foi vendido, ele foi distribuído, e você vai encontrar ele aqui na biblioteca, aqui pertinho de casa, na Biblioteca Mário de Andrade, acho que tem 2 exemplares aqui, quem quiser ler, pode procurar aqui na Biblioteca Mário de Andrade, e tem na Biblioteca dos Céus também. Se você entrar no sistema de bibliotecas da prefeitura, você vai encontrar o livro Vertigem, que é da minha autoria, que trata da Revolução Húngara, e que eu tenho foi o maior prazer assim, ter escrito, o maior prazer mesmo, verdadeiro, porque a possibilidade, a gente escrever a possibilidade de você colocar toda aquela... A gente tem todo ser humano tem uma produção interna, né? Sim. A gente tem uma produção ficcional interna, nós temos. Aliás, às vezes nós mesmos somos ficções, uma espécie de ficção de nós mesmos, né? Nós somos personagens de nós mesmos. Sim. E daí, quando você busca em você essa produção ficcional interna e consegue externar essa produção ficcional nas histórias escritas, é um prazer fabuloso. E é o mesmo prazer que eu tenho quando leio as histórias. É engraçado, porque eu também sou um leitor de literatura, eu adoro literatura, e teve uns momentos bem interessantes também com a distribuição do livro, né? Porque algumas pessoas começaram a procurar na internet, e pessoas de Brasília falaram assim, olha, eu quero que você me manda um livro desse, né? E daí uma senhora também aqui pertinho de casa, um dia ela pediu um livro, falou, olha, eu quero um livro desse daí, me escreveu, falou, eu quero um livro desse. Daí mais tarde eu fui descobrir que essa senhora parece que é a avó do Jorge Maltner, e que ela é húngara, e que ela ficou sabendo que o livro tratava da Revolução Húngara, falou, eu quero que você me envie um livro desse, enviei para ela com todo carinho, como enviaria também enviei para todas as outras pessoas que pediram. Mas teve uma história interessante também, de que teve um pedido que eu levei, acho que uns 20 ou 30 exemplares para a Bahia, para a comunidade de um padre que lutava contra a transposição do Rio São Francisco na época. E eu tive lá, entreguei, e uma parte também foi para Brasília, foi um lote para Brasília, que o pessoal de Brasília pediu também. Então, é uma história longaça aí, viu, André? A história do livro baita para mim, experiência, né, Norberto? eu acho, da mesma forma que eu acho que todo mundo deveria dar aula na escola pública, todo mundo deveria escrever um livro. Eu acho que isso faz parte de uma experiência, do manancial de experiência do ser humano, que ajuda a gente, um processo de autoconhecimento, mas também dessa coisa que a gente costuma falar hoje, né, de buscar empatia, né, a questão que está tão, né, é uma palavra da moda agora, já tem um tempo que era alteridade, hoje é a questão da empatia, porque a gente lembra da palavra quando a gente vai perdendo, né? As pessoas não têm mais empatia com o outro, não tem mais essa relação, e é tão importante a busca da empatia. A literatura, o processo de escrita também é uma busca da empatia, da busca de você saber o seguinte, mesmo quando você escreve uma cena pesada, uma cena que talvez você fale assim, puxa, isso, você acaba de escrever, aquilo te consome. Tem algumas cenas que eu lembro do livro que eu escrevi, eu falei, não, eu não vou escrever mais nada hoje, porque isso já foi tão pesado para mim que eu não vou escrever mais nada. Mas mesmo isso, você tem que pensar no outro, você tem que pensar na relação com o outro, assim como o teatro, assim como a produção artística em geral, né? Ela sempre tem uma relação com o outro. O teatro, principalmente, né? Que é a relação fenômeno teatral, eles constroem, né? Na relação entre o artista e o público. Ali que se dá o fenômeno teatral. Né? Daí, a gente pode pegar esse gancho para entrar nessa questão do teatro filmado. Depois a gente pode discutir isso também hoje. Mas essa relação com o público, do olho no olho, né? de um texto cômico que você diz no palco e você sente a reação, né? Às vezes também, né? Para quem já deu texto cômico no palco sabe o que eu estou falando. Às vezes você ensaiou, você fala assim, nossa, aqui eles vão se matar de rir, porque é muito legal isso, que tem uma ironia fina, sei lá o quê. Daí você fala aquele silêncio. Né? Não acontece. Ninguém entende. Daí, um outro momento,
você diz uma outra frase e o teatro quase vem abaixo e ri daquilo e acha muito engraçado aquilo, e daí a gente fica se questionando por que riram naquele momento, né? Por que eles riram? É muito interessante isso. E daí o público não é culpado de rir na hora errada, como já me falaram uma época. Não, o público riu na hora errada. Não, o público sempre ri na hora certa. Inclusive, se você escorregar em cena e cair, e o público ri, não, ele está rindo porque é aquela hora dele rir. Né? Se você fizer uma cena errada, o público ri, é aquela hora. Não tem certo e errado no teatro. Né? Se o público riu, se o público chorou, se o público não gostou do espetáculo, o público está sempre certo. Né? O público está sempre certo, não tem errado. Vou te contar uma coisa, um espetáculo que eu gosto muito, e eu trabalhei no projeto de formação de público de 2001, é um projeto que levava estudantes da escola pública, a minha relação com a escola pública, levava estudantes da escola pública de 2001 a 2004. Aconteceu durante a gestão da Marta Suplicy aqui, na Secretaria de Cultura. Era um projeto fantástico, que tinha bons espetáculos, que levava os alunos de ônibus, né? Tinha uma monitoria nas escolas, tinha uma conversa com os professores para fazer desdobramento dos espetáculos, lindíssimo. Daí você pergunta para mim, tem um espetáculo um texto do João Alberto Abreu, que eu li umas 4 vezes, eu li 4 vezes o texto e assisti mais de 40 vezes. Daí você pergunta, você assistiu mais de 40 vezes? É verdade. Dirigido pelo Edinaldo Freire, que é um diretor que eu gosto muito e tenho o prazer de dizer que ele é um amigo meu também. Mais de 40 vezes eu assisti. E daí o seguinte, eu ficava fascinado, né, de ver como que a companhia fraternal, que ensinava o espetáculo, como que eles... Não é a mesma coisa todo dia. Como que os atores estavam naquele outro dia, daquele dia que eu fui ver, como que eles estavam diferentes do dia, da última vez que eu fui ver, e qual que era a relação com o público, né? A relação com o público, assim, em que ponto que o público embarcava no... É um espetáculo maravilhoso, né? Um espetáculo que ele é uma comédia popular e que o público entra dentro do espetáculo, né? É mais a minha opção de teatro, né? Eu tenho essa opção de teatro de falar com as pessoas simples, de ser mais direto. Mas eu também gosto de ver coisa refinada. Eu assisti um espetáculo esses dias, não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome, mas é uma pena, porque eu estou com todas as cenas aqui de umas meninas sindicalizadas lá do satélite, me convidaram para assistir, daqui a pouco eu lembro o nome. Minha memória não anda muito boa. Mas eu fiquei tão encantado, e era teatro no vídeo, né? Teatro no computador. Mas eu olhei aquilo, fiquei tão encantado, eu falei, nossa, que leitura bacana, era uma coisa sobre as sensações femininas, sobre a memória feminina, das relações femininas. Cara, mas você fala assim, não, mas já tem teatro falando isso desde 5.000 anos atrás, né? Já tem isso, já foi falado tudo. Né? Não foi falado tudo. Não foi falado tudo. E mesmo no teatro, e eu também me surpreendi por uma coisa, já entrando nessa questão de como o artista vai se reinventando nesse tempo de pandemia, como que esse teatro que eu vi na tela do computador, como que aquilo me atravessou? Sim. Né? Para ser justo, a direção da Lavínia Panuzio, tá? O espetáculo, minha memória é ruim, mas eu lembro o nome de diretores, eu lembro bastante. Da Lavínia Panuzio. Mas, cara, como que aquilo me atravessou? E como que foi prazeroso para eu assistir aquilo? E como aquilo me levou em reflexões, sem entrar em elucubrações muito intelectuais e tal, mas é um tipo de espetáculo que eu também gosto, né? De que eu não preciso ter lido grandes teóricos para entender, mas é preciso eu ter vivido, é preciso ter conhecido mulheres, é preciso ter conhecido muitas mulheres para entender quando uma mulher fala uma coisa, como aquilo bate com tudo que outras mulheres me falaram. É muito interessante isso, né? Como que o teatro ele é capaz de... Tem uma frase do Flávio Aguiar, que é um orientador da formação de público. Agora ele mora na Alemanha, é uma figura fantástica, um ex-professor da USP. Mas que ele sempre lembrava a gente de que o teatro devolve o homem para ele mesmo, né? Uma frase meio machista, né? Porque não devolve o homem, devolve o homem, não devolve o homem, o ser humano, né? Devolve a mulher, todo. O ser humano. Então essa possibilidade de você pegar o ser humano que existe em você, que é você mesmo, e eu estou devolvendo você para você mesmo, encontro com você mesmo.
né? Que se você for pensar do ponto de vista teórico, mais intelectualizado, você vai pensar que esse é o processo de desalienação. Se você pensar que o processo de alienação é um processo de separação de você mesmo, né? Esse processo de devolução que o teatro faz é um processo de desalienação, de você começar a entender pontos e de construção sua mesmo, particular sua como ser humano. Dessa possibilidade de você encontrar uma reflexão que não é só sua, né? O teatro traz muito disso. Não é porque se fosse uma reflexão só sua, o teatro não tinha plateia, ele teria que encenar para uma pessoa só, para uma pessoa única. Não, ele encena para milhares de pessoas. Tem espetáculos que tem milhões de pessoas que assistiram, tem textos que chegam a milhões de pessoas, porque aquilo, de alguma forma, tem alguma coisa da condição humana que ela se repete em todos os seres humanos, independentemente da especificidade da vida, da classe social, independente da construção de mundo, da visão de mundo que cada um tenha, né? É Então é isso. verdade. Não, certíssimo. O teatro, ele é vida, né? Então, como vida, a gente se tem eu acho que é uma autoajuda para o ser humano também, dependendo dependendo, Desse não, ponto de acho que vista, eu concordo com você também. é uma O auto, teatro também é uma autoajuda, ele é um processo de redescoberta de você mesmo, né? sim, sim. Muito Aí a gente já interessante. parte Bom, desse enfim, Oi, desculpa. não pode falar, não pode Ah, falar, não. eu tô indo. Aí Não ia falar nada. eu ia entrar lá na frente, mas já que a gente está falando sobre isso, vamos falar agora sobre o teatro online. Já vou adiantar aqui, mas o teatro, como é que está sendo a sua visão, Norberto, com o teatro online, em relação ao teatro online? Porque a gente sabe que, por exemplo, você estando ali, a emoção, a troca do público com o ator, enfim, com o espetáculo, é ali, é na hora, e agora a gente tem esse distanciamento, né? Da gente assistir esse espetáculo pelo computador. Como é que você tem visto isso? Eu já ouvi, né, e venho ouvindo, não só na área artística, mas como um todo, de que tudo será agora home office daqui para Ah, não frente. vai. Não Então, acredito. Andréia, particularmente, eu acho que não tem muito, não tem nexo. Até porque é como a gente está falando, o teatro é vida, né? Teatro é ali, é a troca de energia com o público. E nesse momento, obviamente, a gente sabe que não pode abrir e tal, mas como é que tem sido a sua visão, você que vem assistindo peças online? Na Eu visão arrisco de. dizer o seguinte, André. Eu arrisco dizer o seguinte, que não existe teatro filmado. Eu vou dizer que isso é uma outra linguagem que a gente ainda não nominou. A gente está chamando de teatro filmado por ausência de uma palavra que possa definir essa nova linguagem artística. É uma linguagem artística, uma nova linguagem artística. Como também tem alguma coisa feita pelos youtubers também, né? Tem algumas coisas feitas pelos youtubers que a gente também não definiu ainda, que se aproxima muito da produção artística. Mas eu arrisco dizer que isso não é teatro e que o teatro não vai morrer do ponto de vista do que a gente conhece, esse teatro de mais de 5 mil anos. Eu costumo dizer também, eu costumo lembrar que me perguntaram no começo da pandemia, falou assim, olha, mas parou tudo o teatro, agora o teatro vai desaparecer no mundo. Eu falei, que bobagem, né? Acho que a pessoa me perguntou para provocar mesmo. Eu falei, não, o teatro tem mais de 5 mil anos, né? Acho que o que vai desaparecer somos nós, artistas, né? Que passam tanta dificuldade durante... A gente morre, vem outra geração, tantos colegas estão morrendo esses dias. É lamentável, minha timeline aqui parece um obituário, né? Só anúncio de pessoas que falecimento. Muito triste esse período. Mas o teatro não morre, né? Morrem são as pessoas. O teatro não morre, o teatro vai sobreviver, enfim. Mas eu vou voltar a recapitular isso. O que está acontecendo desse teatro filmado, que a gente está chamando de teatro filmado, que não é teatro, mas ele tem a sua qualidade também. E é uma maneira dos artistas se reinventarem da mesma forma que o artista, que é o artista de teatro, ele é o artista também da produção de conteúdo. Ele trabalha no teatro, às vezes trabalha na televisão, e às vezes ele trabalha na Netflix, na produção de conteúdo para Netflix, por exemplo. Né? Sim. Faz parte dessa gama enorme, desse desdobramento do trabalho do artista.
né? Não vejo isso, né? O pessoal vê isso como uma grande, oh, meu Deus, a pessoa tem que ser fiel, ela é do teatro musical, tem que ser fiel ao teatro musical. Eu acho que eu fico mais com a frase do Hamlet, né? Ser fiel a ti mesmo. Eu acho que o artista tem que ser fiel a ele mesmo, né? E nesse sentido, eu vejo muito com bons olhos. O artista está se reinventando, né? Essa questão desse teatro filmado, como eu falei inicialmente, do espetáculo que eu vi recente aí, e que eu fiquei muito impactado, achei muito bom, achei de boa qualidade, um espetáculo muito bom e bem feito, com bem cuidado, né? E fui atravessado emocionalmente também pelo que estava sendo dito ali. Então, eu acho que tem teatro, às vezes, também, que você vai, tem uma parafernália toda em cena, você está ali ao vivo, às vezes você está dentro do palco, né? E não te pega, não te atravessa. Às vezes você está. Assim, eu vou fazer essa tentativa de aproximação do artista com o público, que não é novo isso desde sempre. O teatro busca formas e meios de aproximação com o público, né? Dessa construção, dessa comunhão com o público. Mas às vezes, vamos falar a verdade, às vezes não rola. Às vezes mesmo no teatro. Então vou ter que ser muito sincero comigo mesmo também. Esse espetáculo que eu vi de teatro filmado me atravessou mais que alguns espetáculos que eu vi ao vivo, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não entrar na zona do preconceito. Senão a gente entrar na zona do preconceito, a zona do preconceito não é lugar do artista. Eu acho que já começa daí. Preconceito não é lugar do artista. Essa coisa de moralismo não é lugar do artista. O artista está num outro lugar. O artista está na liberdade de criação e no respeito. Eu acho que duas palavras definem essa área do artista, né? Esse universo do artista: liberdade e respeito. Liberdade para a sua criação e respeito com a criação alheia. É isso, né? Com as opções alheias, não só com a criação, opção de vida, opção de sexo, opção de tudo, né, que a pessoa tenha, né? Lembra aquela brincadeira, né? Não é a brincadeira, mas a questão da física, né? Que o orbital do elétron, acho que tem um orbital do artista. O orbital do artista, né? Onde habita o artista ali, não cabe preconceito, não cabe moralismo, não cabe apontar o dedo para o outro. Eu acho que não. Eu acho que quer fazer, faz. Eu acho o seguinte, experimenta. Eu acho que também esse lugar também do conforto também não é lugar do artista, né? O artista ele descobre uma formazinha e senta no pudim. Eu não tô discriminando também, não estou achando que não é possível. Assim, não é o tipo de coisa que eu gosto. Eu respeito. Ó, achou uma formazinha, nunca mais fez nada, só fez aquilo ali, sentou naquele pudim e ficou. Mas eu admiro mesmo um artista que se arrisca. Eu, particularmente, Norberto. Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igual eu penso. Não, isso aí é o direito que eu reservo ao meu gosto, à minha opção, né? Eu fico admiradíssimo, mesmo como quando um artista me impacta muito, quando um artista dentro da sua forma estética, né? Buscou uma forma estética, dentro mesmo da sua forma estética, ele faz mutações e transformações ali, que você vai ver um espetáculo, vai ver outro e fala assim, cara, ele está dentro do orbital dele ali, está dentro do orbital dele, mas ele está se mexendo muito dentro desse orbital, está fazendo muito barulho, né? Isso é gostoso de ver também. Então, eu acho que o teatro filmado, que a gente está dando esse nome agora, ele veio por conta de uma necessidade do artista, a necessidade não só financeira. O pessoal fala assim, me questiona muito como presidente do sindicato, os artistas estão fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Porque agora não tem dinheiro. Também para ganhar dinheiro, como é que vai se virar? Também para ganhar dinheiro, eu não fico negando isso, não. Eu digo o seguinte, a profissão é uma profissão, é um trabalho, é uma profissão regulamentada por uma lei 65/370 de 1978, é uma profissão. Tem que ganhar dinheiro, pagar suas contas. Sim. Mas o artista ganha tanto, eu quero que ele ganhe mais, eu quero que a população viva muito bem, não só os artistas, eu acho que os trabalhadores merecem viver muito bem nesse país, que é um país muito rico. Mas não vou entrar nessa discussão. A discussão que está colocada é o seguinte, a busca dessa outra forma, né? Eu admiro muito os artistas que se arriscam também nessa outra forma, né? Você está habituado lá no universo do palco, tal, beleza, você controla. Não, e vai se arriscar, não quer dizer que não vai voltar para o palco, né? Igual essas meninas que eu vi aí também, não quer dizer que quando acabar a pandemia elas vão voltar para o palco, vão voltar, mas vão voltar já transformadas. Eu acho que quem se arriscou no teatro filmado, nesse teatro
da internet, né, do YouTube, esse teatro, quem se arriscou nisso, quando voltar para o palco, não vai ser mais a mesma pessoa. Isso é fato. Sim, sim. Ô, Norberto, me diz uma coisa. Você tem percebido que mesmo o teatro filmado, ele tem sido receptivo? Você acredita que o público que ia lá, que pagava o seu ingresso no teatro físico, né? Ele no online também tem procurado? Você tem essa Olha, noção? eu tenho visto aí lives lotadas aí, viu? Tenho visto lives lotadas aí do pessoal. Tem gente vendendo ingresso pelo Simpla, né? Fazendo propaganda do Isso, Simpla aqui. Tem gente vendendo ingresso pelo Simpla e tem gente fazendo gratuitamente que tem muita gente. também. Tem muita gente que tem que perguntar. O teatro é o teatro, o fenômeno teatral se constrói ali do olho a olho, presencial, entre o artista e o espectador? Eu falo assim, o fenômeno teatral se constrói ali. Agora, se eu seria hipócrita se falasse que não se constrói nenhuma emoção na relação entre o teatro filmado e o público. Isso não é verdade, porque eu mesmo já tive essa experiência, não é verdade. Você constrói emoção, você constrói reflexão, você constrói uma coisa que não sei, não dá para chamar talvez de fenômeno teatral, mas você constrói uma relação entre a Uhum. obra de arte e você, né? Isso é inegável. Se a gente começa a dizer que isso não é verdadeiro, a gente também presta um desserviço, inclusive, para a possibilidade de novas experimentações. Fala, opa, isso aqui foi bom. E a gente tem a obrigação de dizer quando é bom, né? Fala assim, opa, Sim, isso me atravessou. Quer dizer, então, inclusive, para o artista ter um feedback, né? A gente que produz também, né? Que é criador também, fala assim, opa, peraí, isso é bacana, né? Isso eu quero começar a dialogar com o público a partir desse fio aqui, né? Acho uhum. que é isso. Entendi. Norberto, me fala uma coisa. Você veio da produção, você dirigiu, você. Esse seu contato, antes de. Eu fui metalúrgico também. Sério? Fui Também. metalúrgico. Fui metalúrgico durante muitos anos. Que bom, eu não sabia disso, Mas que não. isso é para mim, eu acho muito rico, porque me alimenta de histórias, muitas histórias. Mas, enfim. Ai, que bom. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como você veio você escreveu, você dirigiu, você esteve sempre na produção, né? Ali na técnica de um espetáculo, enfim, isso te facilita hoje é, como presidente do sindicato, isso facilita para que você tenha uma ideia ampla das necessidades que os grupos teatrais têm para colocar o seu projeto no palco? Vamos lá, então vamos repor as coisas. Eu acho que eu fui menos artista e mais ativista cultural. A minha vida foi mais militante político, ativista cultural. Então, como militante político e ativista cultural, eu sempre tive que ter um olhar para o outro, né? Uma relação seguinte: um ativista cultural ele não pode estar sozinho, né? Daí até uma brincadeira que eu faço com meus amigos, né? Eu falo assim: eu adoro um trecho do Deus, o Diabo da Terra do Sol, em que o Corisco é perguntado, né? No finalzinho do filme, pergunta para ele: mas do que você tem medo? Ele falou assim: eu tenho medo de ficar sozinho, feito gado, berrando para o sol. Eu tenho medo de ficar sozinho, feito gado. Para mim, é a morte ficar sozinho. É óbvio, pandemia, eu tô sozinho aqui direto e tal. Era uma brincadeira que eu fazia de adolescente também. Eu ando só, mas não sou sozinho, né? Então, essa relação de você não ter, para quem faz ação política, para quem faz arte, estar sozinho é um contrassenso, porque artista e ativista político são duas figuras públicas. O artista é uma figura pública. O ativista político é uma figura pública. Então, eu vi uma entrevista, não sei se chegou a ver, eu achei muito bonita. Eu vou acabar fazendo uma propaganda do Lula aqui, mas eu vi uma entrevista do Lula quando ele fez agora há pouco tempo, ele deu entrevista para falar da liberdade dele, né? Que liberdade assim, né? Que os caras, aquela coisa que foi votado no STF, que foi anulado os processos e tal. E daí ele falou uma coisa muito interessante que também me atravessou. Ele falou assim: olha,
Os caras falam direto de mim, né? Mas pode falar, né? Fala bem, fala mal, fala, mas eu sou político. Ele falou, eu sou político, eu quero que fala. Assim, para o político, é uma morte você sair na rua e falar, ninguém te conhece, ninguém quer falar com você, ninguém quer estar do seu lado. Não, né? O artista e o ativista político, e eu acho que eu tenho um pouco dos dois, eu quero sair na rua e as pessoas me cumprimentem. Eu respondo, André, todo dia, mensagem no WhatsApp, umas 50 mensagens de WhatsApp. Todo dia eu converso com gente que eu não converso, gente nova. Todo dia tem um assunto novo, uma pessoa... Em geral, no sindicato, eu tenho consciência que é esse papel mesmo, as pessoas pedem coisas, mas o sindicato é para isso mesmo, é para atender a necessidade das pessoas, e eu sou muito tranquilo com isso, sou muito tranquilo. Eu acho que o sindicato tem que atender a necessidade das pessoas. Então, muita gente liga pedindo coisa e pedindo ajuda para uma coisa ou outra, ou pedindo advogado, enfim. Mas todo dia eu falo com uma porção de gente nova. Isso me alimenta a alma, porque assim, mesmo quando eu estou na correria, e quase sempre eu estou na correria, às vezes não tenho nem tempo para levar uma conversa com um papo que eu gostaria, igual esse que eu estou levando com você, mais descontraído, mais de boa, sabe? Geralmente assim, ó, o que você precisa mesmo? Tá, ó, manda um e-mail para fundo social, @, é isso. A né? coisa tem que ser, Então, né? não, tem que ser ágil, porque senão eu não dou conta do dia. O dia acaba e eu não fecho o dia, né? Então tem que ser rápido. Mas, voltando, você perguntando para mim, né, o que é a experiência mais que deu que me ajuda mais nessa posição de presidente do SATED? Eu acho que é a posição de artista, mas eu digo que eu fui menos artista e mais militante político, porque tenho essa passagem como metalúrgico, tem uma história... Eu tenho muito orgulho, uma trajetória de militância mesmo na fábrica, de greve, ter sido preso, condenado a 3 meses de prisão, uma juventude muito rica, né? Tem uma juventude muito rica do ponto de vista do conhecimento. Então, de ter... As pessoas falam assim, olha, você já ouviu falar no Luiz Carlos Prestes? Eu falei, quando eu era moleque, eu desci numa passeata colado no Luiz Carlos Prestes, na rua Galvão Bueno. Eu colei a hora que eu vi aquele homem, que não era alto, era baixinho, mas que eu vi aquele baixinho, que era o monstro, Luiz Carlos Prestes, eu colei do lado dele e vim assim, olhando ele ali para ver se ele não ia fugir de estar andando no mesmo passo que ele. Quer dizer, então tem umas coisas que a gente vive e que, assim, isso é o alimento para a alma, né? Acho que eu vou falar um pouco do Saramago agora, eu gosto muito do Saramago. Né? Eu gosto de um livro do Saramago, que é o Memorial do Convento. Eu adoro o Memorial do Convento, já li 2 vezes, vou para a 3ª vez. É que não dá tempo para eu ler tudo que eu quero, mas Memorial do Convento é um livro do Saramago. Ele tem Levantando do Chão também, tem coisas maravilhosas, né? Ensaio para a cegueira, né? Que fala que é os olhos, janela da alma, tal. Mas os olhos é a janela da alma. Essa vida que você tem como artista e como militante político, aquilo fica registrado, né? Aquilo é um registro seu. Você vai criando um manancial de experiência, e daí eu agradeço muito de estar como presidente do sindicato, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que eu tenho vivido. Tenho vivido muita coisa ruim, que nem cabe entrar aqui. Pequenas traições, pequenos golpes, pequenas vendetazinhas, vingancinhas. Eu tenho sofrido tudo isso. Mas até com essas pequenas coisas eu tenho aprendido, essas pequenas tradições. Eu descobri uma coisa, eu vim da cooperativa, e na cooperativa é o seguinte, a gente era todo mundo teatro de grupo, então no máximo a gente faz piada um com o outro, tirando sarro um do outro, o máximo que a gente faz, entendeu? Mas se a gente tem uma coisa para falar para o outro, a gente fala contando piada, fazendo ironia e dando risada. No sindicato, o sindicato é muito maior que a cooperativa, ele pega todo o estado, ele pega não só o teatro, mas ele pega dubladores, ele pega técnicos, só de técnicos. Se eu fosse numerar os segmentos de técnicos aqui, eu conheço pelo menos 8 segmentos de técnicos completamente diferentes. Então e tem todo o interior do estado de São Paulo, né? As pessoas não têm noção do que é o interior, e vou arriscar dizer que nenhum sindicato tem completa noção, apesar de que estamos lá quase 4 anos, não temos noção do que é o interior de São Paulo, do ponto de vista da produção artística ainda, estamos construindo isso. E vou falar o seguinte, então, nesse universo dessa variedade, as pessoas disputam esse espaço. E eu não tinha essa experiência, sinceramente, eu tinha essa experiência de disputa quando estava na fábrica. Na fábrica eu fui dedado na Vilares, fui mandado embora porque fui dedado, dedo duro mesmo, saía na porrada mesmo de briga com fura-greve. Então tinha esses conflitos. Então, eu vim para o teatro, vim para a cooperativa, a gente tinha uma relação de amizade. Trabalhando em formação de público, a gente tinha uma relação de cumplicidade, de todo mundo que trabalhava lá, de fazer dar certo, de amizade, a gente não tinha uma relação de disputa. Na cooperativa também. No SATED, não, já percebo o seguinte, você tem um universo
que se assemelha muito mais a esse universo da disputa política, do mundo político real, que eu digo, que disputa na Câmara Municipal, no Congresso, na LESP, nesse universo, que são pequenas traições, invenção de mentiras sobre você. Daí eu fui ficando, num primeiro momento, ficar muito impactado com isso, ficar muito puto com isso. Falar, porra, mas ainda fico, vou falar a verdade, eu não lido muito bem com isso, não. E daí eu posto no Facebook, falo assim, ó, estão falando isso de mim, então eu vou responder. Ó, isso aqui é mentira por causa disso, disso, disso. E daí tem gente até que, amigos meus, conselheiros, falam assim, cara, não responde tudo, cara, deixa as mentiras, elas passam batido. Mas eu tenho Na visto o verdade, elas seguinte, no mundo caem, né? político, mas no mundo político, as mentiras, às vezes, elas não passam batido, não. Tanto é que você tem o governo Bolsonaro que foi construído em cima de mentira. Toda a construção da campanha do Bolsonaro é uma mentira. Ele falava que ele não era político, ele tinha 30 anos de política. Eu não sou político. Mentira. Né? Eu sou militar. Mentira, você foi expulso do Exército. Ele não é militar. Né? Ele não contou a verdade em nenhum momento. O Bolsonaro é uma mentira que foi construída no Brasil e a gente está vendo as consequências agora durante a pandemia. Então, olhando para essa situação do Bolsonaro, eu não deixo passar. Então, as pessoas me falam, até hoje aí postei uma respostinha. Insinuar, você tem acordo com a empresa? Olha o seguinte, fala para mim que eu tenho acordo com a empresa que não é público e que não é de conhecimento do setor, que eu processo você. Simples. Eu não deixo passar batido, André, porque descobriram no governo Bolsonaro, descobriram nessa experiência do sindicato, que uma mentira, às vezes, ela vai se elevando, né? Ela vai virando um monstro. A mentira é desse tamanho. A pessoa falou uma coisa, você não deu importância. Aquela coisa vira uma outra coisa vira uma outra coisa. Daqui a pouco é uma bola de neve que arrasta você. É um telefone sem fio. Então, esse telefone sem fio, ele tem uma dimensão muito grande, às vezes. Sim. Ele acaba sugando você para dentro daquilo que você não é. Sim. Então, por exemplo, durante a pandemia, eu estou pedindo mais cesta básica para o governo do estado, que a gente distribuiu 2.000 cestas básicas. Eu quero distribuir mais, porque tem necessidade, tem pessoas precisando. Sim. Então, estou pedindo mais 500 cestas básicas para o Fundo Social da Biadória. A Biadória, o Fundo Social já doou-se até de 500 cestas, a gente conseguiu distribuir no estado inteiro. E estou pedindo mais 500 porque o dinheiro do estado não é o dinheiro dos governantes, é o dinheiro da população, é o dinheiro do contribuinte, dos tributos, certo? Então, tem que pedir para distribuir também para as pessoas que estão precisando nesse momento. Enfim, daí, na época saiu uma historinha, não, porque tem um compromisso com a Biadória. Eu achei engraçado no primeiro momento. Eu falei assim, imagina, eu tenho compromisso com a Biadória, eu nunca encontrei nem a Biadória, sou muito agradecido de ter mandado a cesta, mas nunca encontrei com ela, nem conversei com ela. Daí eu falei assim, olha que brincadeira, né? Os caras falam isso, né? Que brincadeira. Mas ainda que eu tivesse cumprimentado respeitosamente a primeira-dama do Estado, eu também tenho uma relação de educação, independente de divergência política, eu aprendi isso. Né? Independente de eu ter divergência, não concordo com... A pessoa até me pergunta, assim, se o Bolsonaro viesse no sindicato, você fazia o quê? Eu falei assim, receberia, porque ele é o presidente da República, e manifestaria para ele a discordância que eu tenho com o governo dele. Simples assim, respeitosamente. Né? E daí, quem sabe, até ajudaria as pessoas a comprar uns cartazes para ficar na porta fora Bolsonaro, mas eu, como presidente do sindicato, teria que recebê-lo. Então tem um lugar ali que as pessoas não percebem, que é um lugar da instituição, não é um lugar da pessoa. Né? E nesse lugar da instituição, você não pode ser levado emocionalmente ali por não, eu vou lá, vou xingar, não sei o quê. Não, cara, você é o presidente do sindicato, eu não posso fazer isso. Né? Quer dizer, vez ou outra, agora, logo que a gente assumiu em 2018, eu tive que ir para o STF. Conheci todos os ministros do STF, conversei com todos eles respeitosamente, tenho o maior respeito por todos. Né? Depois fui novamente conversar com a ministra Carmen Lúcia numa audiência pública, daí tive a oportunidade de conversar com ela particularmente e agradecer também o apoio que ela deu para os artistas lá na relação da DPF. Quer dizer, então, tem esse lugar. Então, o sindicato é um lugar diferente para mim. Vou dizer o seguinte, então, eu vou dizer para você que muita coisa no sindicato eu estou aprendendo. Eu estou sendo muito sincero, estou aprendendo pelo seguinte, eu não sei lidar com essas malandragens ainda, sabe? Não, e também não quero, eu não quero aprender também. Né? Tem umas malandragens que eu também não quero aprender, mas eu não lido muito bem com isso. Enfim, é isso. Entendi. Ô, Norberto, e aí a gente já pega o gancho, né, como você disse, das cestas básicas e tal. Como é que o sindicato, ele a priori
vamos assim, ele tem muitos artistas sindicalizados? São muitos Está artistas? crescendo. Está crescendo. Paradoxalmente, está crescendo. Na pandemia, eu falei assim, ó, tinha que crescer num período melhor para o setor. Não, está crescendo agora. A gente É, tem cerca de 1.000 sindicalizados. Se você somar com os artistas mirim sindicalizados, deve ter, artista mirim deve ter mais uns 500, então deve ter aí, eu vou dizer, acho que com tudo, dá uns 1.500 sindicalizados, penso. isso Mas é com. pouco hoje. Sim, Mas é pouco sim, pelo seguinte, porque é muito pouco, e eu fico preocupado como presidente do sindicato, porque a categoria era estimada em 43 mil artistas e técnicos no Estado. A gente não sim, pode ter 1.500 sindicalizados. Nós somos sindicato para ter 5 mil sindicalizados no mínimo, percebe? sim. Então, a todo momento, se você me acompanha na rede social, você vai ver lá, hoje postei de novo, ó, sindicalize, me chama no zap, sindicalize. Porque é importante isso, né? O sindicato hoje, a sindicalização, Até ela pela deixou luta de da ser uma questão categoria, né? meramente financeira. Não é questão financeira para manter o sindicato só, R$ 150. Quando a gente entrou lá, uma anuidade custava 360. Daí muita gente reclamava, falava assim, ó, Dorbs, se fosse mais barato, eu ia me sindicalizar. Eu falei, tá bom, quanto que é mais barato? Legal, 150. Eu falei, vai ser 150. Baixamos de 360 para 150 a mensalidade. Isso ajuda a custear tudo, o sindicato? Não, mas é o seguinte, ele dá facilidade para o artista se aproximar da sua entidade de classe. Agora você pergunta para mim, um artista que pagou uma anuidade de R$ 150, ele abriu um processo, usou o jurídico, abriu um processo dele lá particular, que não vai cobrar 10% do processo, do ganho dele, nem nada. Esses R$ 150 jamais paga o O trabalho do advogado. advogado, não paga, mas ele é subsidiado. Mas por que o sindicato faz isso? Porque a gente precisa desse cara lá dentro, a gente precisa dessa artista lá dentro, desse artista lá dentro, desse técnico, dessa técnica, percebe? Uhum. Passou de ser uma questão meramente financeira. A gente precisa ter 5 mil sindicalizados no satélite. E eu vou insistir isso. Agora eu vou tentar a reeleição, nem pensava em concorrer à reeleição, nós vamos ter eleição esse ano. Não pensava mesmo, sinceramente. Pensava em, sei lá, fazer outras experiências. Eu sou da política, eu ia fazer outras experiências, fui candidato a vereador em 2016, eu ia fazer outras experiências. Mas daí também tem uma coisa em mim também, que é aquela coisa assim, esse trabalho não está terminado, percebe? Isso não Sim, está terminado. Então, esse sentimento de ter feito a coisa pela metade, para mim, como ser humano, não é bom, sabe? Eu falei, não, tem que deixar o sindicato forte. Pegar o sindicato, peguei da gestão Lígia, que ficou 32 anos, transformar esse sindicato numa máquina poderosa em defesa do setor artístico, cultural e entretenimento, né? Quando eu acredito. tiver isso, acho que mais uma gestão consigo fazer isso, daí eu saio tranquilo. Falo assim, beleza, deixei uma máquina poderosa de defesa dos artistas e técnicos. Fez a Montei sua essa parte. máquina. Né? Sim. Ô, Norberto, e de que forma que vocês, o sindicato, tem ajudado a classe, né, artística, entre técnicos, além das cestas básicas, ele tem, porque a gente sabe que hoje a grande maioria sei também, a grande maioria tem necessidades, né? E às vezes não tem uma segunda opção de trabalho, então está passando dificuldade. Sei também que o sindicato, né, pelo que você acabou de me passar, o sindicato ele também não tem digamos, não é força, mas não tem como ampliar a sua ajuda a todos os artistas, técnicos, né, do teatro. Então, mas de que forma vocês estão conseguindo ajudar a todos aqueles que procuram vocês, além das cestas Vamos básicas? lá, ajuda nesse momento que a gente está falando mesmo, fora ajuda política, de quando o artista não recebe, a gente vai lá, liga. Quando foi? Acho que foi sábado, sexta-feira passada, sábado, o artista ligou e falou: Olha, eu fiz um trabalho para uma instituição educacional, não recebi. Não perguntei se ele é sindicalizado ou não, eu falei: Me passa o contato. Aí liguei lá e mandei uma notificação lá, parece que ele recebeu, enfim. Tem coisa que a gente ajuda assim, que é a função do sindicato, é mais fácil para a gente. No lugar que a gente está, vamos dizer o seguinte, ó, vamos pensar, você está com fome, você vai na cozinha, porque sabe que a cozinha é um lugar para você buscar comida, né? Assim, o É, sindicato é a mesma coisa, você está com necessidade de problema jurídico, de receber, vai para o sindicato, porque você sabe que lá que tem.
Então, eu não costumo, em geral, eu não costumo negar ajuda para ninguém, a gente não tem essa coisa, a não ser quando não tem condição mesmo, mas assim, a ajuda que a categoria precisa hoje, vamos falar a verdade, boa parte é dinheiro, né? A gente não tem grana para. A gente tem um fundo social que a gente agora fez uma reunião da executiva ontem, a gente vai custear os atestados de capacitação, que pela Assembleia não pode ser gratuito, caramba, porque também se enfraquece o patrimônio da entidade. A gente tem ajudado circos, por exemplo, teve circo, um circo em Sorocaba, não vou citar nome, tem um circo em Sorocaba que o pessoal ligou e falou, olha, as famílias precisam de coisa lá, precisam de ajuda. Eu falei, mas do que eles precisam? Precisam de botijão de gás. Eu falei, então compra 2 botijão de gás com o dinheiro do fundo lá, né? Deve ter um delegado sindical, compra os botijão de gás e levou. Quer dizer, então a gente, na medida do possível, a gente ajuda. Só que é o seguinte, nós não somos o Banco do Brasil, não somos a Caixa Econômica, não somos o governo do Estado, nós não somos a Prefeitura de São Paulo. Então, a nossa capacidade de ajuda financeira, ela é mínima, porque esse fundo social, como ele é constituído? Ele é constituído com a ajuda dos próprios artistas e técnicos, né? É gente, é dublador que coloca dinheiro lá, é diretor de teatro, diretor de televisão que fala, não quero nem aparecer, é mesmo músico mesmo. Uma cantora de música sertaneja falou, quero arrumar cesta para o Sated. Eu falei, poxa, eu não vou falar, não, o seu sindicato é dos músicos. Não, eu quero sim, né? Artistas midiáticos também que depositam dinheiro lá para o Sated e falam assim, não quero aparecer. E a gente respeita. Né? Fala assim, eu quero dar, é minha função isso. Eu me sinto na obrigação de dar dinheiro para o Sated, para ajudar a comprar cesta básica, para ajudar o fundo social. E a gente respeita e agradece, fica muito grato. Queria deixar mais uma vez de público aqui. A gente agradece muito os artistas e técnicos, todos, midiáticos, não midiáticos, de outras categorias, cantores, que ajudam a formação do Fundo Social. Que é com esse dinheiro que a gente, e mais as entidades que nos ajudam também, mais esses pedidos para o governo do Estado, que a gente consegue fornecer as cestas básicas e consegue ajudar as pessoas minimamente. Mas a gente precisaria, na verdade, ter um fundo forte mesmo. A gente teria que ter, nesse momento aqui, para atender a categoria, um fundo com 5 milhões de reais. Né? Na verdade, é o seguinte, a Netflix, que é uma empresa que também parece que doou 5 milhões para o sindicato argentino, para a gente não doou nada. Né? Acho que passou dinheiro para uma entidade chamada ICAB, que é do audiovisual, que diz que está distribuindo para os técnicos. Tal. A gente não sabe dessa história nada, não chega para a gente. Nenhum técnico fala, recebi dinheiro de lá, tal. A gente fez uma campanha na Lei Aldir Blanc, né, a lei que atendeu o setor agora, para a implantação da lei. Né, a gente teve negociação direta com a assessoria da Benedita da Silva, desde o começo, depois com a implantação da lei, para o pagamento dos auxílios, tivemos contato com o governo do Estado, aqui, a Prefeitura de São Paulo, principalmente com o Hugo Pozzolo, que eu agradeço também publicamente o diálogo que eu tive com ele também que ele era secretário de cultura e que atendeu os técnicos puderam contemplar 1.000 técnicos com uma bolsa de 5 mil reais, que ajudou bastante. Pensa, para quem não tem dinheiro para pagar a internet, não tem alimentação, receber um auxílio de 5 mil reais foi muito importante nesse momento e eu, particularmente, como presidente do sindicato, sou muito agradecido. Mas a gente precisaria de grana mesmo. Então, grana que eu digo, grana forte, teria que ser um fundo social forte. A gente não tem condição. Eu vou dizer mais, a gente não sendo prefeitura, não sendo um banco, não sendo governo, a gente atende no miúdo, mas a gente atende ali naquela pessoa que está realmente precisando. Né? Então, olha, o que a gente atendeu? São costureiras de teatro, que costuram figurino para o teatro musical. Ninguém pensou nessas mulheres e ficaram muito fora também da Lei Aldir Blanc. Muitas delas ficaram fora, embora a própria lei, no escopo da lei, ela previa atendimento desse setor. Mas muitos não foram atendidos porque não conseguem sequer escrever um projeto, não tem essa relação com os meios digitais, né? Então, enfim, a gente atendeu muita gente. E vai continuar atendendo, né? E vamos continuar atendendo. Fora isso, o sindicato dá auxílio funeral para as pessoas também, né? Outro dia teve um outro entreveiro aí também, porque morreu um bailarino, um querido, pessoa, não vou lembrar isso de novo para não suscitar outros problemas, mas eu não pergunto se é bailarino, se é do meu sindicato, se não é. A pessoa fala assim, precisa comprar um caixão. Se tem dinheiro no fundo, eu não pergunto se ele é bailarino, se ele é da música, não pergunto isso. A gente vai lá e ajuda. Então, o fundo social da gente precisaria ser muito forte. Agora eu estou descobrindo uma forma de fortalecer o fundo, vou abrir de primeira mão aqui para você. A gente tem umas estatuetas feitas pelo Brecheret, né, que foi do prêmio Saci. A gente tem 8 estatuetas lá, que
dos artistas bacanas aí que tiveram importância aí na luta contra a censura. Então, eles devolveram essa estatueta na porta do jornal Estado de São Paulo. E essa estatueta foi resgatada pelo SATED na época, isso faz uns 20, 30 anos. E elas estão lá, agora estamos dialogando. Entre eles tem o Luiz Carlos Barreto, tem vários nomes, né, vários artistas importantes lá do cinema, e que a gente está pedindo autorização para fazer um leilão. Nós vamos fazer um leilão, fortalecer o fundo social, e com esse dinheiro nós vamos ajudar os artistas mais um pouquinho. Ai, Então que então é bom, e isso. que dê muito certo, Norberto. Que dê Eu tô muito nessa, vamos certo. lá. Não, vai dar e eu vou ficar aqui torcendo. Eu tenho uma perguntinha aqui, até de uma amiga minha, que é da classe, e ela queria saber o seguinte: é, como é que tem sido agora? Quais são os elementos, ao seu ver, tá, Norberto, que devem ser enfatizados para a formação do jovem ator e nesse momento em que nós estamos vivendo? Coisa assim muito genérica, mas que acho que vale a reflexão. A própria condição de pandemia, quem está se formando nessa condição, é a própria lição da pandemia. Pense numa situação, um ator que está se formando agora, ele não pode estar de costas viradas para a própria classe, ele não pode estar de costas viradas para a própria categoria. Veja a situação que os artistas estão mergulhados, precisando de cesta básica, auxílio da Lei Aldir Blanc. Ele tem que ter... Eu acho que um artista que se forma hoje, um jovem artista, eu acho que deve ser passado para ele o debate, a reflexão sobre a função social da arte. Qual que é o papel dele no mundo, como artista, né? Como quem faz produção de forma e conteúdo, né? Como quem faz produção estética, e como que essa forma e conteúdo da produção artística, da criação artística, como que ela dialoga com o mundo. Um mundo desse, né? Um mundo que o Brasil hoje é o país que mais morre pessoas de Covid, é um país que o presidente rejeitou comprar lá atrás, no ano passado, 70 milhões de doses da Pfizer, né? Então, que mundo nós estamos vivendo, né? Então, o artista, mais do que ele saber as técnicas, ele tem que ser construído como ser humano, dele saber se portar como ser humano. E isso não é só para o artista, isso é para o advogado, isso é para o engenheiro, isso é para todas as pessoas, todos os profissionais têm que ser construídos como ser humano. Não é possível que as pessoas fiquem indiferentes ao sofrimento das pessoas. Eu fico com muito medo isso, de ver a juventude, às vezes, totalmente indiferente ao número de mortes. Dane-se aí que está morrendo 3 mil pessoas por dia, né? Eu vou para a festa, né? Então, essa indiferença, que, sinceramente, eu não tinha... Estou parecendo aquela coisa, aquele papo de velho, no meu tempo não tinha, mas eu não via mesmo essa coisa a gente tinha essa compaixão pelo outro, né? Que agora chama empatia, mas tinha essa relação dessa compaixão, de entrar no lugar, de se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Acho que se o artista hoje, né, qualquer profissional que está se formando e saindo para o mercado, entre aspas, né, ele tem que saber se colocar no lugar do outro antes dele fazer qualquer produção, qualquer processo, entrar em qualquer processo criativo. Se ele não souber fazer isso, sei lá, acho que nem vale a pena. Nem vale a pena, porque é um lugar que ele não vai ficar rico, né? Ele não é uma coisa... Se você não... eu vou contar uma coisa aqui de uma amiga minha. Ela fala assim, Dorbs, a gente é igual prostituta. Uma amiga minha falando, a gente é prostituta. Se não é por dinheiro, tem que ser pelo prazer, tá? Porque é o seguinte, não tem dinheiro, né? Então tem que ter prazer. Agora, se não tem dinheiro, não tem prazer, para que você vai ficar lá? Né? E tem tudo a ver com a nossa classe, é bem isso mesmo. Não tem dinheiro, não tem prazer, abre fora, porque assim, algum prazer tem que ter também, porque a gente tem tão pouco dinheiro. Né? Você tem que ser alimentado todos os dias pela aquela produção artística, pelo seu trabalho. Né? E daí eu vou falar, mesmo na posição que eu estou agora como presidente do sindicato, eu reclamo muito e já reclamei para você hoje já das mentiras, as vendetinhas, né? Essas vingancinhas, a formação de grupinhos para pequenos golpes, tal, essa coisa toda. Eu reclamo disso. É a parte que eu acho meio nojento. Mas eu sou feliz nessa situação que eu estou de presidente do sindicato. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu sinto prazer em fazer isso. Né? Eu falo assim, você gosta de... Você vai entregar, o pessoal me chama de Madre Teresa do Calcutá. Né? Fala, lá vai a Madre Teresa do Calcutá, entregar a cesta lá em Jandira. Vou lá em Jandira, eu tenho um Ford Ka. Tem uma senhora que ela veio de Jandira buscar uma cesta na São João, e daí não tinha mais. Daí ela falou assim para mim,
eu perguntei para ela, né? De onde você veio? Veio de Jandira. Eu falei, mas a senhora veio de Jandira buscar uma cesta básica? Pois é. Ah, daí o pessoal falando, né? Os funcionários, tem que voltar outro dia, na próxima quarta-feira. Eu falei, não, a senhora não, só me dá o endereço que eu vou lá levar. O pessoal brinca comigo, lá vai a Madre Teresa de Calcutá. Não é que é uma coisa assim, não é um sacrifício para mim, né? Para alguém que é um Você faz o sacrifício, que eu acho que aquele não gosta. faça. Se você não tem prazer em fazer isso, não faça. Mas para mim é um prazer pegar o carro e levar lá, cara. Não teve gasto, não teve um dispêndio. Né? Fiquei tão feliz de poder ter ido lá, uma baita quebrada, chegar lá e falar assim, vim aqui entregar a cesta. E ela ficou tão feliz que a felicidade dela me contagiou também. Então, falei, porra, que bacana que foi. Né? E assim, não só com cesta básica, falando de cesta básica exagerado, porque o sindicato faz muito mais que cesta básica. Tantas lutas que a gente tem aí, né? A gente É. tem mesmo as lutas jurídicas, lutas políticas que a gente tem, as conquistas que a gente tem, que é muito importante também, que eu sinto prazer nisso também. Então, eu estou num lugar que No lugar é o certo. meu orbital. Eu sou o É o elétron seu. dentro do meu orbital, entendeu? Eu estou dentro do meu orbital e você vai me encontrar sempre aqui, porque é o orbital que eu sempre tive, né? Sabe aquele lugar da probabilidade de encontrar o elétron? Sim. Você tem uma probabilidade. Então, eu sou o Norberto que está dentro do meu orbital. A probabilidade de você me encontrar dentro desse orbital que sente prazer em ajudar as pessoas é 100%. Que bom, Norberto. É isso, a gente tem que fazer o que a gente gosta e estar aonde a gente tem prazer de estar. Ô, Norberto, a outra perguntinha aqui. Se alguma instituição, alguém ou alguma instituição tivesse o interesse de abrir um curso de teatro, como fazê-lo e o SATED abriria em parceria? Não, Ou ajudaria nessa? o satélite não pode abrir em parceria porque a instituição seria conflito de interesse, né? A gente emite o atestado de capacitação, você não pode ter uma empresa e você mesmo emite o atestado de capacitação, né? Então é Sim, inconstitucional, o satélite não pode. Só que o satélite pode apoiar através da normativa. Tem uma normativa, para obter o registro profissional pelo satélite, você tem que ter 1.400 horas e seguir esse currículo, você tem que ter uma experiência tal X que está nominado lá uma grade curricular que está nominado na normativa. Então, é o sim. seguinte, eventualmente, alguém que vai abrir uma escola, ela fala assim, Sated, eu sigo a sua normativa. Ah, segue, então me manda aqui o corpo docente, me manda aqui a grade curricular, e a gente comprova que é aquilo mesmo, a gente pode abrir uma espécie de relação de credenciamento com aquela escola, né? Mas não é apoio irrestrito, mas vai ter Entendi, um olhar mais detido para as pessoas que vêm daquela escola. Fala assim, não, as pessoas têm uma grade curricular, cumpre a normativa, tal, tal. Mas, entendi. eventualmente, acontece também, pode acontecer, uma pessoa que vem numa escola, entre aspas, credenciada, chega lá e fala assim, não tem nada, né? Não aprendeu nada. Mas, Entendi. enfim, são outras coisas. Entendi. Olha o telefone tocando. Espera só um pouquinho, Norberto. É isso, a Tranquilo. pandemia é isso, todo mundo em casa. Agora vamos dar aquela refrescada, Norberto, e vamos fazer um bate-bola. Eu pergunto e você Bora. responde. Comida Tá. preferida? Eu gosto de feijoada, eu gosto de buchada, tudo coisa engordativa. Um bom restaurante ou um bom livro? Eu fico com os dois. eu, eu vou para o restaurante e depois leio o bom livro. Melhor peça teatral? Eu já falei tanto do Borandá, né? Eu adoro o Borandá. Tem inúmeras peças teatrais que eu adoro, mas eu vou ficar com o Borandá, que eu assisti 40 vezes e que eu amo. Melhor filme? Melhor filme. Putz, aí é difícil, porque são tantos, mas eu gosto muito do Tarantino, viu? Eu gosto daquelas coisas de vai morrer gente, vai ter sangue, mas tem baita reflexão. Eu gosto muito daquilo lá. Medo de? Medo de ficar sozinho, feito gado olhando para o sol. Tenho medo de solidão, medo de ficar isolado politicamente. Isso eu tenho. Um sonho? Sonho. Eu queria construir um hospital para o SATED, igual eu vi no México, do Sindicato do México. Os artistas teriam um hospital. O sindicato tem um hospital dos artistas. Imagina que chique seria. Ah, Seria lindo, ma- né? Dorberto por Dorberto. Eu acho que eu sou uma pessoa simples,
acho que eu sou mais operário metalúrgico do que outra coisa. Eu sou, assim, você é artista, você é professor, você se sente mais o quê? Eu acho que é o seguinte, acho que esse tempo, bom tempo da minha vida, da minha adolescência, que eu fui metalúrgico, eu acho que Norberto é um operário, e eu sou um operário em todos os sentidos, até no sindicato eu sou um operário. Obrigada. Só tenho a agradecer. Eu Norberto, agradeço. obrigada por esse bate-papo tão legal, sabe? Tão bom, tão rico de conhecimento e tão esclarecedor também, sabe? Eu vou ficar torcendo para que o seu sonho se realize, vou torcer daqui para que as estatuetas sejam vendidas e que você consiga Amém. passar para mais uma fase, sim, vai dar tudo certo. Que você consiga passar para mais uma fase da sua candidatura, né, ao sindicato e que você consiga realizar aquilo que você quer aí dentro, que é ajudar pessoas. Muito Eu que obrigada, agradeço, mulher. viu, Eu que Norberto? agradeço, Foi agradeço muito muitíssimo. bom, muito bom. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo.